No vídeo de hoje eu separei 10 lições que aprendi com o primo rico que fazem muita diferença na minha vida e tenho certeza que vão fazer na sua. Afinal, a vida é um eterno aprendizado. O grande problema é que quanto mais tempo a gente demora para aprender, menos tempo a gente tem para consertar esse erro ou para aproveitar o benefício deste aprendizado, não é mesmo? Então fica nesse vídeo até o fim, porque eu tenho certeza que ele será de extrema importância para você, assim como todas as lições que eu vou falar aqui me ajudaram muito. Antes de tudo, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal Imersão de Sucesso e ativar as notificações. Vamos lá! Primeira lição: não vou dizer que é a mais importante, mas talvez aquele alicerce que você precisa para atingir o sucesso, riqueza, prosperidade, ou uma vitória simples no seu dia. A lição é a seguinte: ser rico é trabalhoso e não complexo. Então, geralmente, quando a gente está buscando algum sucesso, a gente começa a recorrer a vídeos, a livros, a conselhos. E a gente busca algo muito mágico, um grande segredo. A gente busca algo extremamente complexo, porque a gente acha que nessa complexidade está a grande chave que vai destrancar, que vai desbloquear tudo que a gente não via até então. Mas a realidade é totalmente diferente. Todas as pessoas ricas que eu conheci e a maioria das pessoas ricas por aí, elas entendem que ser rico é trabalhoso. E o que é ser trabalhoso de fato? Ser trabalhoso é você colocar muito trabalho nisso, obviamente não só o trabalho e o esforço, mas o trabalho focado em resultado. E a grande chave no ser trabalhoso aqui para mim é saber realizar sacrifícios. Não entendo e não conheci ninguém que chegou num resultado relevante sem realizar sacrifícios. Então você vai precisar sacrificar, muitas vezes, o seu comodismo, você vai ter que sacrificar a mediocridade e é difícil pra caramba. Mas veja, não é complexo, é difícil, é trabalhoso, exige muito, tanto do nosso corpo quanto da nossa mente também. O grande problema, porém, é que se você demora muito para realizar esses sacrifícios pensando naquela coisa de, mas a vida só se vive uma vez. Então preciso curtir minha vida. Nem sei se amanhã vou estar vivo, quando estatisticamente você estará. E muita gente fica só falando, deixa a vida me levar, mas a vida não vai te levar para lugar nenhum. Essa é a grande realidade. Então precisamos pensar no caráter temporal. Quanto mais cedo a gente realizar o sacrifício, mais rápido vamos chegar no resultado. E quanto mais velho a gente fica, quanto menos tempo a gente tem, maiores serão os sacrifícios para chegar em algum lugar. E já que a gente está falando de tempo, a segunda lição tem uma relação direta com o tempo. E a lição é: o tempo é escasso, por isso ele deve ser bem utilizado. Porque veja, o tempo é o único ativo que a cada segundo que passa a gente tem menos. Ele é um ativo que vai diminuindo a cada instante. E como isso acontece? Com o tempo a gente acaba ficando um pouco assustado. Só que o tempo é uma faca de dois gumes, porque por um lado, o tempo é escasso, então a gente pode pensar o seguinte: caramba, eu preciso atingir logo o meu resultado para poder ter liberdade. E por outro lado você pode pensar o seguinte: já que o tempo é escasso e cada dia que passa eu tenho menos, então eu preciso aproveitar agora. Então, a gente tem esses dois pontos de vista. Só que na minha opinião a gente pode fazer os dois, porque por um lado você pode viver o agora, você pode viver experiências positivas, mas você não deve priorizar só essas, porque se você só viver o agora, em algum momento você não vai ter futuro e o futuro em algum momento será presente. Então vamos tentar entender que essas duas coisas são possíveis de se comunicarem. E a terceira lição muito importante é que não existe estabilidade. Às vezes achamos que é possível conseguir estabilidade. Que a vida pode ser uma linha reta, onde tudo o que acontece é esperado. Muitas pessoas pensam assim quando escolhem optar por alguns cargos públicos, e muitas pessoas também pensam assim quando determinam que o objetivo delas é chegar na independência financeira. Porém, é fato, estabilidade não existe. A vida não é uma linha reta, pelo contrário, a vida é feita de volatilidades. A gente vive muitas vezes buscando a estabilidade, mas acontece um monte de coisas na nossa vida que faz as coisas se tornarem malucas. Às vezes você está lá no seu trabalho tranquilo, você é um bom funcionário. Sua família está bem, você está pagando as suas parcelas da casa.
Quando a qualquer momento você sai deste emprego por alguma coisa que não foi culpa sua. Aí a sua família que estava tranquila começa a ficar preocupada. Isso começa a se contagiar, você começa a brigar em casa com a sua mulher ou com seu marido. E aí, de repente, você tinha uma dívida que era o imóvel ou o carro. Estava pagando o financiamento direitinho e do nada acaba atrasando as parcelas. E se atrasa as parcelas começa a cobrar juros sobre juros. Daqui a pouco o banco toma sua casa, aí ferrou. Cadê a estabilidade? Então o que é importante? A gente precisa entender que a instabilidade existe e que ela não é ruim. Se não existisse a instabilidade, não existiria, por exemplo, a possibilidade do dinheiro trocar de mãos. Uma pessoa pobre pode se tornar uma pessoa rica hoje, graças à instabilidade. A questão é, como a gente usa a instabilidade? Já que estamos falando da instabilidade e da volatilidade, vamos falar da quarta lição que tem tudo a ver com isso. E a quarta lição é que a antifragilidade é mais importante do que a resiliência. A resiliência é tentar a mesma coisa até você conseguir, talvez de formas diferentes, até conseguir. Mas a antifragilidade funciona de uma forma um pouquinho diferente. A antifragilidade é o oposto do frágil. Frágil é o que quebra. O antifrágil não é o que não quebra, é o que fica mais forte, quando é submetido a uma situação de caos. Existe uma coisa que demora muito para a gente aprender, que é justamente nós irmos além da resiliência e passarmos a ser antifrágeis. E não é que a resiliência não é importante. É super importante que nós sejamos resilientes e não joguemos a toalha na nossa primeira falha. Até porque uma outra lição muito importante que o sucesso nos dá é que apesar de muita gente achar que o sucesso e o fracasso estão em caminhos opostos, na realidade o fracasso fica entre você e o sucesso. No mundo dos negócios, quando a gente está trabalhando, a gente vai errar direto, a gente erra muitas vezes e aí as pessoas falam, você precisa ser resiliente, tentar até conseguir. Não. Quando a gente erra, a gente precisa aprender com o erro, ficar mais forte com isso para evoluir. E a quinta lição é que o que faz a diferença não é ter foco. Não é isso. É você chegar no seu estado de flow. Eu tenho certeza que você já passou por um momento de flow. Sabe aquela sensação que você está altamente concentrado, você está super engajado e de repente você olha para o relógio e fala, caramba, já passou todo esse tempo. Este é o estado de flow. É quando você está em um pico de concentração. É quando você está sendo extremamente produtivo. E muitas vezes isso acontece quando você está fazendo esporte ou quando você está fazendo uma prova, ou quando você está passando por um momento muito bom para você. As pessoas que se destacam conseguem chegar no estado de flow muitas vezes em ocasiões importantes. Parece que o raciocínio melhora, é um momento diferente. Então o grande segredo é você chegar no estado de flow e não você só ser focado. O flow está um nível acima do foco normal. O flow é um super foco que faz uma grande diferença. Quando você vê uma pessoa que mesmo sob pressão consegue se destacar, eu acho que ela está no estado de flow. Você se recorda de algum momento da sua vida que o tempo passou muito rápido? Que talvez você estivesse no estado de flow. Se você lembrar, comenta aqui embaixo, porque eu quero entender em qual situação você passou por isso. E a sexta lição é sobre a ilusão de achar que o trabalho duro é suficiente. O trabalho duro não é suficiente. Não adianta a gente seguir à risca aqueles conselhos que as pessoas nos davam na escola, os nossos pais contavam pra gente, nossos amigos ou nosso chefe falando, eu quero ver você trabalhando muito, chegando cedo e indo embora tarde. O trabalho duro não gera necessariamente o resultado. Óbvio que existe uma correlação, quanto mais você trabalha, geralmente mais resultado você tem, com as pessoas achando que você tem sorte. Agora isso aqui não vai te deixar rico e não vai te dar um resultado gigantesco. Talvez você seja uma pessoa acima da média, mas você precisa pensar em meritocracia e sempre buscar os melhores resultados no menor tempo e não apenas em esforço. A sétima lição é trocar o arrepender por aprender. Muitas pessoas vivem constantemente no estado do arrependimento. Olha o preço do Bitcoin e pensa, poxa, se eu tivesse investido lá em 2011. Aí se a gente vai lá e acerta um investimento, pensa, poxa, e se eu tivesse investido mais?
A gente sempre se arrepende das coisas que faz, mas a gente precisa trocar o arrepender pelo aprender. E o ponto é, nós vivemos cheios de arrependimentos, mas poucos destes nossos arrependimentos nós transformamos em aprendizado, de fato. Quando a gente entende que cada tombo, cada erro, que a gente comete nos gera aprendizado e nos deixa mais forte, e a gente entende que o nosso mindset não tem que encarar mais isso como um arrependimento e sim como algo que a gente aprendeu. Aí podemos dar vários outros passos em direção ao nosso objetivo. Oitava lição que eu aprendi é que o dinheiro não é um fim. Ele é um meio para alguma coisa. Tem gente que chega no fim da vida, mas fica sem entender isso. E a ideia é simples: o dinheiro ele é um meio, é um facilitador. Ele é o recurso que temos para nós atingirmos os nossos objetivos em vida. Ele não pode ser o nosso maior objetivo. Porque do que adianta você ter todo o dinheiro do mundo se você não sabe o que fazer com ele? Qual é o sentido? Então a busca incessante do dinheiro pelo dinheiro não vai te gerar felicidade. Então o que eu acredito é que o dinheiro não traz a felicidade, mas ele traz facilidade. Também discordo daquelas pessoas que dizem que ter dinheiro é ruim. Dizem, ah não, mas dinheiro não traz nada de bom. O dinheiro te traz quase tudo que existe de bom na vida. Ele te ajuda a se aproximar de amigos ou manter amizades. Imagina se você é amigo de uma pessoa que tem uma condição de vida totalmente diferente. Você pode até ser amigo dessa pessoa, mas você não consegue acompanhar ela no dia a dia. Então você tende a ir se distanciando dessa pessoa. Você tem um filho e ele está doente, você quer levar ele a um hospital e sem dinheiro vai ter que levar no hospital público e não sabe se vai ser atendido. Você quer comer num lugar legal, levar sua esposa ou marido. Você consegue. Você quer segurança na sua casa. Você quer ter uma casa. O dinheiro traz muita coisa, mas ele é um meio para conseguir essas coisas e não um fim. A nona lição que eu aprendi é que eu acredito em pessoas que têm skin in the game. O conceito de skin in the game é ter a pele em risco. Se tem uma pessoa aqui falando para você tomar um monte de remédio, mas essa pessoa nunca tomaria esses remédios, tem algo de errado, né? Se tem uma pessoa aqui recomendando que você faça alguma coisa com o seu dinheiro, mas ela mesma faz diferente, então tem algo de errado, né? Tem várias historias. Uma é daquela empresa que seus helicópteros sempre caem até ela começar a colocar seus engenheiros para andar de helicóptero toda semana. Depois disso nenhum helicóptero caiu. Então se a pessoa pratica o que ela faz, as decisões que ela vai tomar e o cuidado que ela vai ter ao colocar na mídia uma opinião, vai ser algo muito mais alinhado e que eu sei que ela acredita de verdade. Hoje na mídia você tem um monte de gente falando coisas que de fato não acreditam e não praticam. E a 10ª e última lição é: ninguém cuida melhor do seu dinheiro do que você. Ninguém. Se a gente acreditar em tudo que nos dizem, a gente pode acabar delegando uma decisão a uma pessoa que de fato não tem uma consequência negativa com o que acontecer com o nosso dinheiro. E essa pessoa não tem o mesmo interesse que o nosso, na maioria das vezes. Uma coisa muito comum é as pessoas sempre acharem que elas não estão prontas para tomar uma decisão, principalmente quando isso envolve o dinheiro. E não que isso esteja errado. Nós nunca estamos 100% preparados. O problema é que, em muitos casos, as pessoas acabam procurando preencher essa lacuna deixando seu dinheiro nas mãos de um terceiro. Deixa nas mãos do gerente do banco, ou do assessor de investimentos, ou nas mãos da carteira recomendada de um analista. No fim, não dá nada certo. Então o que eu passo aqui é colher informações, porém sempre formule sua própria opinião. Não delegue o seu dinheiro para ninguém, porque ele é seu e ninguém vai entender melhor ele do que você. Se você gostou, clica no botão curtir, se inscreva no canal. Isso é muito importante para mim, para poder divulgar o canal para mais pessoas. Eu queria que você me contasse o que você achou dessas 10 lições. Será que eu deixei passar alguma? Tenho certeza que você aprendeu várias coisas nos últimos anos e com certeza você gostaria de saber de todas elas quando você começou, não é mesmo? Então se isso aconteceu, deixe aqui nos comentários para eu descobrir quais são as suas lições de vida. Um abraço e até a próxima!